Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pelo tempo de ouvir um pouco dessa fala que eu vou fazer hoje. Eu vou falar sobre alertas meteorológicos. Por que que eu vou falar sobre isso? Essa semana, por um dia, rapidamente, eu deixei de ser repórter de política e virei repórter de tempo, porque aconteceu a onda de calor e todo mundo ficou bastante preocupado e atento, então a gente voltou todos os esforços da equipe ontem para cobrir a onda de calor. E eu fui ao Instituto Nacional de Meteorologia, então vou falar um pouco sobre o que eu aprendi lá. O Instituto Nacional de Meteorologia é o INMET. Ele é um órgão responsável por monitorar, analisar e prever as condições meteorológicas em nosso país. Pessoalmente, eu acho que é um dos órgãos do Brasil que a gente precisa ter muito orgulho, porque eles trabalham com muita tecnologia e muita responsabilidade e fazem um trabalho que é reconhecido no mundo inteiro. O INMET, institucionalmente, ele faz parte do Ministério da Agricultura, ele é também membro da Organização Meteorológica Mundial, tem um banco de dados com mais de 120 anos de informações e participa da coordenação de um sistema regional de meteorologia, se chama CIVAM. E ele coleta dados por muitas ferramentas diferentes. Por exemplo, ele tem dois tipos diferentes de estações meteorológicas. São mais de 150 estações convencionais e mais de 700 estações automáticas. Qual é a diferença? Uma estação automática, ela envia os dados para a central de hora em hora, de maneira autônoma. E uma estação convencional precisa que um técnico vá até essa estação algumas vezes por dia para ler os instrumentos e fazer um relatório. Tem estações do INMET nos lugares mais remotos do Brasil, em várias localidades da Amazônia, na ilha de Fernando de Noronha e também na ilha de Trindade, que é uma das ilhas que faz parte do território nacional, mas que fica mais distante do litoral. E, além das estações, o INMET conta também com outros recursos, como satélites, radares, e tudo isso alimenta o Instituto com muitas informações e números, e alimenta também os computadores que fazem ali as simulações, os modelos numéricos, para que os meteorologistas possam fazer essas avaliações. Todas as câmeras se desligaram ao mesmo tempo. Tá tudo bem? Gente, eu que desliguei as câmeras, mas Ah, eu tá. continuo ouvindo vocês. Tá bom, então vamos prosseguir. Tá. Voltando aqui. Então, eles fazem essa medição de vários dados: velocidade do tempo, temperatura, direção do vento, umidade do ar, chuva, né, que eles chamam de precipitação, também pressão atmosférica. Tudo isso para entender o comportamento da atmosfera e tentar fazer o que eles chamam de previsões do tempo, que podem ser para algumas horas, para 24 horas, para 72 horas, ou períodos um pouco mais longos. E a meteorologia é muito importante em vários aspectos, né? Por exemplo, trouxe alguns pontos bastante práticos para a gente entender que isso não é só os mapas que a gente vê nos jornais. Para os pescadores é super importante entender as condições da pesca, para a agricultura, para que as colheitas sejam planejadas, para o turismo, para planejar também os passeios, quem viaja, por exemplo, para as praias, para as cachoeiras, saberem as épocas do ano em que isso é mais seguro e que vai aproveitar mais os locais. E nas Forças Armadas também, a aeronáutica, tanto a aviação civil quanto a aviação militar, usam muito os dados da meteorologia para a segurança dos pilotos, dos passageiros e dos aviões. E na Marinha, para também a segurança das embarcações e de todas as pessoas que estão envolvidas. Agora eu vou falar diretamente sobre o ponto, que é uma das atividades do INMET, que são os alertas meteorológicos. O INMET, ele trabalha produzindo alguns alertas meteorológicos, que são alertas de tempo severo. Esses alertas, eles são feitos em três categorias: amarelo, laranja e vermelho, cada um indicando um nível de perigo.
Além da gravidade dos alertas, tem também os tipos de alertas, são 17. E eu trouxe a lista aqui porque é interessante a gente acompanhar. Tem alertas de ventos costeiros, ressaca, onda de frio e onda de calor, tornado, tempestade de raios, granizo, chuvas intensas, acumulado de chuva, seca, baixa umidade, incêndios e até tempestades. Eu quero falar especificamente sobre um desses tipos de alertas, que é o alerta vermelho, que ele não é um alerta qualquer. Como ele é o topo do nível dos alertas, o INMET toma muito cuidado ao emitir esse alerta. E eles só fazem um alerta vermelho em combinação com a defesa civil, para que esses alertas realmente tenham um significado especial da população e para que eles passem uma informação realmente de emergência. Neste momento, tem vários alertas sobre o Brasil. A gente está numa semana bastante complicada. E a gente tem, no momento, um alerta vermelho, cobrindo 10 estados no Brasil, que é um alerta de onda de calor. É um alerta que diz que as temperaturas vão ficar 5 graus Celsius acima da média por mais de 5 dias. Então, é um alerta que mede a, a temperatura e o prazo. Por isso que ele é um alerta vermelho. A orientação é que as pessoas bebam muito líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e evitem também o desgaste físico, exercícios, atividades de alto impacto nas horas mais secas. E por que que tudo isso é tão importante? Por que que eu achei que é muito legal falar sobre esses alertas? Primeiro, porque eles têm algumas utilidades, né? Por exemplo, para a segurança da população, em situações que podem causar risco, tanto à vida das pessoas quanto às propriedades. A prevenção, por exemplo, quando há um alerta que possa mostrar a possibilidade de um evento climático severo, né, de um problema desse tipo, permite que as autoridades comecem a tomar medidas preventivas e coordenem a resposta aos desastres naturais. Só para dar um outro exemplo também, nos desastres que a gente acompanhou no sul do Brasil, devido às chuvas, o INMET emitiu 18 alertas de diferentes naturezas em 72 horas. Isso permitiu que a Defesa Civil e outros órgãos pudessem planejar a sua resposta. E é muito importante também evitar o pânico. Esse é um dos motivos que o INMET cuida muito no momento de emitir os seus alertas vermelhos. O INMET pensa, e eu ouvi isso dos meteorologistas, que a gente precisa tomar muito cuidado com as fontes de informação sobre o clima e sobre o tempo, principalmente em tempos de aquecimento global, que é um assunto tão delicado. E eles apontam que a gente precisa buscar essas informações em fontes muito cuidadosas. Por quê? Se a gente tem muitos alertas muito exagerados, a população deixa de acreditar nos alertas, deixa de confiar na ciência e nos avisos que a ciência nos oferece e pode também deixar de responder adequadamente quando for emitido um alerta verdadeiro, um alerta sério, como é o alerta dessa semana, que está mobilizando muito não só as instituições de mídia, que é de onde eu tirei um pouco dessa experiência, mas também as instituições médicas e as pessoas, né? Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui nessa sala viram o noticiário e estão sentindo na pele o calor. Então, tem um aspecto de educação e tem um aspecto de política pública. E eu quero encerrar destacando novamente a importância do INMET, assim como outras instituições científicas do Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento que tem muitas reclamações, né? Nós brasileiros temos muitas reclamações sobre vários aspectos do Brasil, mas eu acredito muito que a gente precisa valorizar as boas instituições que a gente tem no Brasil, que criam e produzem ciência de ponta e que prestam serviços muito importantes no cotidiano e que a gente às vezes não observa
não tem tanta atenção. Então, quero deixar uma mensagem de que a gente possa valorizar a ciência e que possa a gente também valorizar as instituições científicas do Brasil. Muito obrigado.